Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 5º ano do Colégio Emaús. Turma, nessa aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre processo de desenvolvimento agrícola, desenvolvimento da pecuária e o desenvolvimento industrial da região sul do Brasil. E as atividades extrativas também. Quais atividades predominantes, né? São as páginas 138 e 139 do livro de Geografia e algumas atividades complementares. Número 1. Página 138, tá? Que formas de produção ocorrem no meio rural da região sul do Brasil? Ocorre a produção familiar em pequenas propriedades, a produção empresarial em grandes propriedades e o sistema de parcerias. Geralmente, gente, há uma tendência, né, do crescimento da mecanização do campo na região sul do Brasil para aumentar a produtividade. Número 2. Os pequenos produtores do sul têm dificuldades de competir com as empresas agrícolas. Por quê? Geralmente as empresas agrícolas, pessoal, elas conseguem contrair empréstimos a juros mais baixos, elas conseguem modernizar o desenvolvimento agrícola, o desenvolvimento da pecuária. Essas empresas agrícolas, a lavoura ocorre de forma mecanizada, então a produção é uma produção em maior escala. Logo, a produção sai mais barata, diferente do que acontece com o pequeno produtor, que não tem a lavoura mecanizada e a produção não é tão grande como da empresa agrícola, porque o custo de produção é menor dos grandes proprietários, torna seus produtos mais competitivos. Letra B. Escreva uma provável consequência dessas dificuldades. Os pequenos produtores, em função da falta da dificuldade em competir com essas empresas agrícolas, eles podem acabar vendendo as suas pequenas propriedades, né, vendendo inclusive a um preço extremamente baixo e mudar para as cidades. Então, eles contribuem para o êxodo rural. E a cidade, como nós já estudamos, a cidade ela não vai ter infraestrutura para toda a população. Então, acaba também, gente, elevando os problemas sociais. Número 3. Na opinião da turma, que vantagens e desvantagens os produtores podem ter no sistema de parcerias? Poderia ter sido feito individualmente, né, com registro no caderno. Se, por um lado, o produtor tem a garantia de trabalho, por outro, a remuneração é mais baixa, o produtor ele se torna refém dessa empresa agrícola. Ele fica atrelado à empresa por um contrato que já estabelece, né, que deixa pré-estabelecido o valor da remuneração. Então, o produtor ele fica preso à remuneração que ele vai receber da empresa. Número 4. Qual a relação entre a industrialização do sul do Brasil e a atividade agropecuária na região? Inicialmente, como nós estudamos, as primeiras indústrias a se desenvolverem foram aquelas indústrias, né, tradicionais. Indústrias tradicionais que têm como matéria-prima produtos agrícolas. Então, a industrialização ela teve início com a instalação de indústrias tradicionais que utilizavam a matéria-prima agrícola ou produziam produtos destinados às atividades agropecuárias. Número 5. Relacione os setores da economia e a produção que se destaca em cada um deles na região sul. Os setores da economia e o polo industrial ou produtos, né? Os setores da economia, pessoal, são primário, secundário e terciário. No setor primário, é o desenvolvimento das atividades agrícolas, o desenvolvimento da pecuária e das atividades extrativas. O setor secundário, ele se refere à produção industrial, né, à atividade industrial e à construção civil. O setor terciário, ele se refere ao setor de serviços,
prestação de serviços, né, ao setor do comércio, turismo. Primário, trigo, arroz, milho, soja, uva, porcos e aves. Aqui deixou de citar, gente, atividade extrativa, né, a pesca, extração de carvão e a extração madeireira também. Secundário, indústria alimentícia, têxtil, de couro, calçados, móveis, bebidas e tem as refinarias também. Terciário, turismo relacionado às manifestações culturais e às paisagens naturais. Número 6. As cidades das Serras Gaúchas são um importante destino turístico durante o período do inverno no Brasil. De acordo com o que estudamos sobre o clima da região, por que isso acontece? Nas áreas serranas do sul, nas regiões de serras, né, ocorrem as baixas temperaturas e neve em alguns invernos. E essas características climáticas, elas atraem os turistas. É o chamado turismo de inverno. E o turismo ele é extremamente importante para a economia da região, como nós também já estudamos, né? O turismo ele gera renda, ele gera emprego, ele gera melhoria na infraestrutura. Leia o texto e observe as ilustrações. O texto é este: a agricultura faz com que o solo fique cada vez mais pobre, pois as plantas retiram dele todos os nutrientes necessários para o seu crescimento. Alguns solos são menos férteis do que outros e precisam de adubos para continuarem a produzir alimentos. Além disso, a agricultura deixa o solo exposto boa parte do tempo, provocando a erosão. A erosão, gente, é o desgaste e o transporte de material, tá? Geralmente, esses processos erosivos, quando há o transporte de muito material próximo a cursos d'água, leva ao assoreamento de rios, que é quando há a formação de bancos de areia dentro dos leitos de rios. Nessas imagens aqui, nós estamos vendo, como já foi visto na aula anterior, o solo que é erodido de acordo com o tipo de vegetação, né, com o tipo de desenvolvimento e cultivo deste solo. Nós observamos aqui que quando predomina uma mata mais densa, uma floresta mais densa, o solo erodido é em quantidade menor. Onde predomina a pastagem de animais, o solo erodido já aumenta a quantidade, né? Ocorre o pisoteio de animal, a compactação dos solos. Em uma lavoura de café, podemos dizer assim, a quantidade de solo erodido aumenta um pouco mais. Em um algodoal, na lavoura de algodão, observem a quantidade de solo que é erodido. E esse solo que é erodido, ele é transportado para algum local. Para onde que ele é transportado? Para as regiões mais baixas, quando chove, pelo vento. E esse material, em um dado momento, ele acaba se depositando em algum local, geralmente em cursos d'água. Observem que nessa imagem do algodoal, o solo ele está completamente exposto a ações erosivas. Quais são as ações erosivas? A água da chuva e a ação do vento. Então, quando chove, o solo ele está fofo, né? Ele foi removido e também está exposto. Então, a água da chuva vai sair lavando este solo. Vai retirar material, vai retirar detritos, vai retirar nutrientes deste solo também e vai erodir esse solo, vai degradar, vai transportar material, vai desagregar material. Número 1. Com base no texto, responda: por que a agricultura provoca o empobrecimento do solo? Porque as plantas retiram nutrientes do solo. Além disso, a agricultura deixa parte do solo exposta, o que provoca erosão. Número 2. Qual uso da terra provoca maior quantidade de solo erodido? Que atividade está relacionada a esse uso? O cultivo do algodão, o algodoal. Relaciona-se à atividade agrícola, à atividade primária, né, gente? Número 3.
Em locais onde ocorrem chuvas com frequência, a erosão do solo pode ser maior. Por quê? Sim, porque a chuva, ao entrar em contato com o solo, leva consigo partículas pequenas como matéria orgânica, nutrientes, argila e areia, tornando-o pobre e vulnerável, né? Vulnerável, suscetível a processos erosivos, descoberto, né? Quanto mais chuva, maior a probabilidade de erosão. Mais chuva vai estar caindo nesse solo, mais esse solo vai estar sendo lavado. Número 4. Quais são os principais produtos agrícolas desenvolvidos na região sul? Em quais estados são produzidos? Trigo, arroz, milho e soja. Rio Grande do Sul e Paraná, e uvas no Rio Grande do Sul. Tem mais produtos agrícolas, tá bem, gente? Esses aqui são os principais. Nós vamos ver mais à frente quais são os outros. Número 5. Explique como ocorre a forma de produção em parceria. Os produtores, nessa forma de produção, eles são integrados a uma cadeia produtiva. Essa cadeia produtiva ela é dominada, ela é gerenciada, administrada por grandes empresas. A produção ela é terceirizada. O produtor ele fica responsável pelo cultivo do solo e pela criação de animais. Enquanto as empresas fornecem materiais para o trabalho. Como assim materiais? Insumos, né, como fertilizantes, sementes, adubos, até mesmo gado, as grandes empresas fornecem a esses produtores. A ração, vacina. Então, existe aí uma parceria. Qual que é o problema dessa parceria? Os produtores, eles ficam presos a este processo. Número 6. Quais são as duas importantes refinarias da região sul e em quais estados elas se encontram? A refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas, localizada no Rio Grande do Sul, e a refinaria Presidente Getúlio Vargas, localizada em Araucária, no Paraná. Lembrando que as refinarias, né, gente, são os locais onde são fabricados produtos derivados do petróleo, e da refinaria esses produtos são enviados para o mercado, a gasolina é enviada para os postos de gasolina e assim por diante. Número 7. Caracterize o extrativismo na região sul. Na região sul predomina as 3 formas de extrativismo, né, que é o extrativismo vegetal, o mineral e o animal. No extrativismo vegetal ocorre principalmente a extração madeireira. E essa forma de extrativismo, gente, está levando ao fim da araucária, que é uma madeira que representa a região sul. E está causando imensa degradação ambiental também. No extrativismo animal, a principal atividade é a pesca. E no extrativismo mineral, destaca-se o carvão, que é localizado no estado de Santa Catarina, onde são localizadas as maiores reservas de carvão mineral. Número 8. Como é desenvolvida a agricultura na região sul do Brasil? Apesar de existir grandes propriedades com alto grau de modernização, prevalecem as pequenas e médias propriedades. Geralmente, as pequenas propriedades, pessoal, predomina a agricultura familiar, que conta com a mão de obra da família. Destacam-se os cultivos de soja, café, arroz, trigo, fumo, o tabaco, né? Uva, milho e algodão. Nesta forma de agricultura, a gente não pode deixar de citar as parcerias, né? Que é esse trabalho integrado de pequenos produtores com as empresas agrícolas. Número 9. De acordo com o mapa Região Sul Economia 2012, anote em seu caderno o que é produzido em cada estado. Este mapa que foi apresentado a vocês na aula anterior. A gente pode destacar aqui a produção de uva e parece que morango, né? E pera na região, no Rio Grande do Sul. A produção de uva no Paraná. Nós vamos perceber, gente, que
A produção de algodão acontece apenas no estado do Paraná. A produção do algodão não está localizada em outros estados. Rio Grande do Sul, frutas, frutas cítricas, mandioca, arroz, soja, milho, tabaco, que é o fumo, feijão, erva mate e cana-de-açúcar. Santa Catarina, soja, milho, erva mate, feijão, tabaco, frutas e arroz. Paraná, algodão, milho, erva mate, feijão, mandioca, soja, uva, café e cana-de-açúcar. Bom, finalizamos a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.